Olá, meu nome é Pedro e estamos dando início a mais um encontro do Grupo Aulas da Vida. As nossas transmissões são feitas pela Rádio e TV SEAC de Bauru. Nesse mês de maio, o Grupo Aulas da Vida tem como tema a data de 15 de maio, Dia Internacional da Família. Vamos falar sobre relacionamento familiar, para entender como as relações familiares são a base da sociedade e a primeira escola de aprendizado para o espírito. Mas antes, vamos fazer uma pequena prece, pedindo o auxílio dos bons espíritos para que possam nos inspirar no encontro de hoje. Agradecemos a Deus a oportunidade de estarmos reunidos hoje e pedimos que as suas bênçãos possam iluminar os lares das pessoas que nos assistem nesse momento. Que os nossos amigos espirituais, que são nossos irmãos protetores, possam nos trazer o equilíbrio que tanto precisamos. Que os ensinamentos do Mestre, sob a luz da doutrina espírita, possam nos abrir o coração e a mente para a renovação. Que assim seja. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós. Essas palavras de Jesus estão no Evangelho de João, no capítulo 13, versículo 34. No contexto dessa frase, Jesus estava realizando o que ficou conhecido como a última ceia, com os seus apóstolos, e foi um jantar antes de Jesus ser preso e crucificado. Como Jesus sempre aproveitava todas as oportunidades para oferecer o máximo de ensinamentos que ele podia, essa refeição que ele fez com os seus apóstolos, com os seus escolhidos, foi para dar uma oportunidade de reforçar alguns ensinamentos que ele já havia feito. Então Jesus aproveitou aquele momento para, com o gesto de lavar os pés dos apóstolos, mostrar-se a sua humildade. Então Jesus chama os apóstolos e pede a eles que permitam que ele lave os pés de cada um deles. E para isso Jesus fala assim: eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Eu estou dando esse exemplo para que você, que me segue e acredita no que eu ensino e no que eu digo, faça o mesmo que eu fiz. Então Jesus nos pede, em outras palavras, para que a gente faça para os outros tudo aquilo que nós gostaríamos que nos fosse feito. Com esse exemplo, Jesus está nos lembrando das leis de Deus. A primeira é amar a Deus sobre todas as coisas, e a segunda é amar ao próximo como a ti mesmo. No livro O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 1, Eu não vim destruir a lei, os Espíritos nos contam que Jesus teve como missão lembrar aos homens a necessidade de colocar as leis de Deus em prática. Essas leis de Deus já foram colocadas por Moisés lá quando da libertação do povo hebreu, na peregrinação pelo deserto, em que Moisés ele sobe a montanha e desce com os 10 mandamentos. Jesus, que veio depois de Moisés, ele diz que não veio para destruir as leis já enviadas por Deus através de Moisés, mas muito pelo contrário, que Jesus veio para colocar essas leis em prática. E o que significa colocar essas leis em prática? Significa que amar a Deus sobre todas as coisas é colocar as leis de Deus em prática. É não matar, não roubar, não desejar o que é do próximo, enfim, seguir aqueles mandamentos que foram já explicados e ditos por Moisés lá atrás e que, durante todo esse período, foi se perdendo. Então, Jesus ele vem para nos lembrar que esses 10 mandamentos podem ser resumidos facilmente em apenas 2: amar a Deus e amar ao próximo como a ti mesmo. Jesus, ele então nos lembra que ser bom é a nossa tarefa, que amar a Deus é fazer o nosso melhor,
é oferecer o nosso melhor, fazer tudo que nós podemos fazer de bom. Então, é uma missão de nos recordar que devemos ser bons sem ter falsidade. Não é fingir que nós somos bons, mas ser bons de fato. Jesus combateu o abuso das práticas exteriores e as falsas interpretações. O que seriam essas práticas exteriores? É tentar mostrar uma fé que na realidade só está na aparência e não nas atitudes, nos atos, no comportamento. É a aparência de bondade sem ser bom de fato. Então Jesus vem nos lembrar que é preciso ser humilde de fato, como ele foi ali com os apóstolos, lavando os pés dos apóstolos, não apenas da boca para fora, mas fazendo. E é por isso que então Jesus explica que os apóstolos deveriam fazer o mesmo que ele estava fazendo naquele momento, ou seja, servir, auxiliar, ajudar. É por isso que Jesus também nesse jantar, nessa última ceia, ele pega o pão e reparte e divide para que todos possam se alimentar. E ele fala: façam isso em minha memória. Ou seja, quando forem lembrar de mim, lembrem desse meu comportamento, dessa minha atitude de repartir, distribuir, de servir. Então Jesus naquele momento, ele, entre aspas, se humilha, ou seja, ele faz o papel de servo, sendo que para os apóstolos ele era o mestre, mas para mostrar que todos nós aqui na Terra estamos para desempenhar esse papel de servir. A humildade de Jesus se revela não só nas palavras, mas principalmente no comportamento e na atitude que ele teve durante esse período em que ele procurou mostrar para os seus apóstolos, para as pessoas que o acompanharam, o que é de fato ser bom, que a bondade não deve ser apenas na aparência, mas principalmente nas atitudes e no comportamento. Então esse lembrete de que Jesus nos faz é para que nós sejamos bons uns para com os outros, e para que a gente veja o próximo não como um inimigo ou como um adversário, mas como irmão, como um companheiro de jornada, para que a gente possa então ter um comportamento de fraternidade, que a gente se torne mais acessível, que a gente participe mais da vida uns dos outros, não interferindo na vida dos outros, mas procurando auxiliar, socorrer, ajudar naquilo em que nós pudermos auxiliar e ajudar. Mas o que isso tem a ver com família, já que o tema que eu trouxe hoje para vocês é relacionamento familiar? É justamente porque é na família que começam os exemplos de bondade. É justamente no lar que é o primeiro núcleo em que as pessoas vão aprender o que é o amor, o que é a fraternidade, o que é o respeito, o que é bondade, o que é o auxílio, o que é a ajuda. Então, esse Evangelho de Jesus nos ajuda a entender que a bondade começa no lar. Que o amor, o respeito, o carinho devem ser atitudes do nosso dia a dia. E aonde começa o nosso dia a dia? Quando a gente levanta de manhã, sai da cama, quem é a primeira pessoa que a gente encontra? São os nossos familiares, são as pessoas mais próximas a nós. Então, é com elas que a gente deve começar a exercitar esse amor fraterno que Jesus tanto nos estimulou, né, e nos mostrou como fazer. Então, a gente deveria pensar assim: como é que eu posso, então, seguir esse exemplo de Jesus e como é que eu posso ter um bom relacionamento familiar? Muitas vezes a gente, lá no atendimento fraterno no centro espírita, percebe que as pessoas reclamam muito dos seus familiares, principalmente dos que são mais próximos, que são os filhos, as filhas, o marido, a esposa,
dizendo que eles não ouvem, que eles não colaboram, que eles não respeitam, que o convívio está muito difícil, que a relação entre as pessoas está desgastada e que muitas pessoas chegam lá com muitas mágoas e sofrimentos em decorrência dessa convivência que não consegue ser estabelecida dentro de casa. Então, quantas vezes a gente não ouve que dentro de casa falta esse básico, falta essa essência do amor e da fraternidade. Então, muitas vezes nós somos testemunhas de que os desajustes entre as pessoas, elas ocorrem por uma falta de entendimento sobre o nosso papel aqui na Terra. Que se as pessoas compreendessem que nós estamos aqui para amar, provavelmente enxergariam as outras pessoas de maneira diferente. Então, isso também nos faz perceber que muitas vezes os laços de sangue não são suficientes para que as pessoas tenham união entre si. Que o fato de haver o laço de sangue, como pai, como filha, como mãe, como filho, não é suficiente para que exista essa união entre as pessoas, que exista afeto, o amor e o respeito entre as pessoas. Então, muitas vezes a gente vê pessoas que estão aí sofrendo, a gente vê famílias que estão destroçadas por causa do egoísmo, da ganância, da vaidade e de tantas outras imperfeições. E por que isso acontece? Porque o Evangelho de Jesus ainda está muito distante do nosso coração e das nossas atitudes. Algumas pessoas podem argumentar que se a família tem tantos problemas desse jeito, não seria melhor que ela não existisse? Então, já que as pessoas não conseguem conviver, talvez não devesse acabar com a família? Kardec fez essa pergunta na questão 775, no Livro dos Espíritos, que ele pergunta o seguinte: qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? E a resposta dos Espíritos foi: uma recrudescência do egoísmo. Recrudescência. O que é isso, né? O que é a recrudescência do egoísmo? Recrudescência é aumentar, é intensificar o egoísmo. É acabar com a fraternidade e promover o ego, promover só o egoísmo. Então, se nós promovermos, aumentarmos, intensificarmos o egoísmo nas relações humanas, isso seria o fim da solidariedade, da bondade, da fraternidade, das relações amorosas com reciprocidade de carinho e afeto. E, por outro lado, iria aumentar o quê? As guerras, os confrontos, o ódio, a fome, as doenças. Iria aumentar o caos. E não é isso que nós estamos vendo na humanidade hoje? Nós não estamos vendo aí governantes e países que se colocam em primeiro lugar? Que é tudo para os meus e o resto que se vire? Então, de certa maneira, nós estamos observando essa recrudescência do egoísmo, esse aumento do egoísmo, essa intensidade com que o egoísmo se coloca nas relações entre as pessoas. Mas será que era isso que Jesus queria? Quando Jesus chamou os seus apóstolos lá para essa refeição em que ele quis dar o exemplo de humildade, de amor, de respeito, será que era isso que ele queria quando ele ensinou a repartir o pão, de compartilhar o que se tem? Será que esse gesto de Jesus significa isso que nós estamos vendo? Kardec ele tenta entender até um pouquinho mais sobre essas relações entre as pessoas e a relação da família, e ele faz outras perguntas lá no Livro dos Espíritos, e se a gente pensar mais, a gente vai encontrando
né, outras respostas para como deve ser a relação entre as pessoas. Uma das perguntas que ele faz, está lá na questão 773, ele pergunta: por que entre os animais, pais e filhos deixam de se reconhecer quando os filhos não precisam mais de cuidados? Ou, em outras palavras, por que os animais não têm o mesmo amor pelos filhos que nós temos? Por que os animais, eles apenas procriam, têm os seus filhotes, suprem as necessidades desse filhote até ele estar forte, saudável e que ele possa viver sozinho, e depois abandonam esse filhote, seguem com a sua vida? Por que essa relação entre os animais ela é diferente da relação que nós temos com os nossos filhos, já que com os nossos filhos a nossa relação dura uma vida inteira, né? Os nossos filhos crescem, ficam independentes, se casam, têm sua própria vida, e mesmo assim nós mantemos uma relação com eles. Por que a nossa relação é tão diferente? Não deveria ser igual para todas as esferas, né? Então, a gente vê aí que a nossa relação dura uma vida inteira, enquanto que a dos animais vai durar só o tempo necessário para que esses filhotes, tão logo eles consigam sobreviver por conta própria, os pais vão seguir a sua vida. Será que a gente não deveria imitar esse exemplo dos animais? Mas os espíritos nos lembram que os animais vivem a vida material e não a vida moral. Então, para os animais é importante garantir a sobrevivência e a continuidade da espécie. É se reproduzir e manter a reprodução da sua espécie. Então é garantir a sobrevivência desses indivíduos. Nós também temos essa responsabilidade, né, de garantir a sobrevivência da nossa espécie, de garantir com que os nossos filhos sobrevivam e que cresçam, que se multipliquem, que se casem, que tenham outros filhos e por assim vai. Então, nós dois compartilhamos, tanto os animais quanto a humanidade compartilham dessa mesma responsabilidade. Mas nós temos que lembrar que nós temos também uma vida moral. O que significa isso? Que a relação entre pais e filhos humanos é diferente dessa relação dos animais, porque o homem tem inteligência. Ele tem o conhecimento de Deus e ele tem o livre-arbítrio. Então, o homem, ele vai ser criado simples e ignorante e vai evoluir para a perfeição moral. Então, o nosso caminho, a nossa missão, a nossa tarefa é diferente. Então, é por isso que os laços que existem entre os indivíduos na família dos animais e na família humana são diferentes. Na família dos animais, a mãe, o cuidado que a mãe tem pelo seu filhote é um instinto de conservação, né, que ela já sente ao dar à luz aquele animal. Então, se a gente observar, né, todo mundo tem cachorro, gato, a gente tem os bichinhos em casa, o que a gente vai observar? Que os animais, eles têm os filhos, eles amamentam os filhos, eles cuidam para que os filhos fiquem fortes, mas a partir do momento que eles conseguem já sobreviver, eles vão se alimentar sozinhos, eles vão dormir sozinhos, eles já vão ter a própria vida e vão seguir a sua vida. Então, é bem diferente da nossa rotina, né? Então, quando eles podem, né, quando os filhotes podem cuidar de si mesmos, a tarefa que os pais têm já está cumprida. Então, a mamãe cachorrinho, a partir do momento que ela já tem o seu filhote e ele pode viver sozinho, a tarefa dela está cumprida. Qual é a tarefa seguinte dela? Começar um novo ciclo, né? Se reproduzir novamente, ter uma nova ninhada, cuidar dos novos filhotes, para que eles possam continuar e dar sequência a essa espécie. Então, a natureza não exige dos animais o mesmo que vai exigir de nós, né? Então, a mamãe vai cuidar lá do seu filhote, mas vai seguir com a sua vida a partir do momento que não é mais necessário. No caso da humanidade,
tem um destino bem diferente, né? Nós somos diferentes dos animais nesse sentido, porque a nossa preocupação é com o progresso desse filhote, dessa criatura. Então os pais estão envolvidos com a tarefa de não apenas garantir a sobrevivência do seu bebê, mas também de garantir o progresso material, intelectual e moral. Então a humanidade tem como, além da necessidade da conservação, a necessidade do progresso. Então nós garantimos que nós tenhamos casas melhores, transporte melhor, saúde melhor. A gente garante com que as nossas condições de vida sejam cada vez melhores. Então a gente procura ter água tratada, esgoto tratado, lixo recolhido. A gente garante que a vida coletiva seja cada vez melhor. E nós também educamos os nossos filhos para que eles desenvolvam uma inteligência e o seu potencial, justamente para que a sociedade possa se desenvolver. Então, esse progresso intelectual, nós cuidamos também para que os nossos filhos tenham uma boa educação. Mas falando em educação, nós temos que lembrar que nós temos também a responsabilidade de transmitir aos nossos filhos um cuidado especial com o outro, né? Então nós vamos ajudar os nossos filhos também a ter uma relação melhor entre as pessoas. Então os vínculos sociais são necessários ao progresso. E esses laços de família são os primeiros exercícios e os primeiros aprendizados que os nossos filhos fazem para que nós possamos ter uma sociedade melhor. Então, os vínculos sociais que nós fazemos com que os nossos filhos desenvolvam é para ajudar também nesse grupo maior em que nós estamos inseridos e que nós vivemos. Então, é da vontade de Deus que os homens aprendam a se amar como irmãos, que aprendam a viver em sociedade e que também se aperfeiçoem, que também evoluam, e um ajudando ao outro. Então, quem tem mais conhecimento ajuda quem tem menos conhecimento, quem tem mais recursos ajuda quem tem menos recursos. Então, a gente vai aprendendo que dentro desse grupo em que nós vivemos, nós estamos ali para aprender a enxergar o outro não como um inimigo, como alguém que eu estou competindo, mas com alguém que nós estamos convivendo. Então é na família que nós aprendemos as primeiras regras para o convívio social. É lá onde a gente aprende a falar muito obrigado, com licença, por favor. É lá que a gente aprende a ter a educação. E educação aí são as regrinhas de ouro para conviver com as outras pessoas. Às vezes a gente acha que isso se aprende na escola, né? Mas não, a escola, o papel da escola é instruir, é ajudar no progresso intelectual. Esse progresso moral a gente começa a fazer dentro de casa, é na família. Então, é dentro desse núcleo familiar que os valores morais são reforçados, são ensinados, são explicados. E a escola, o trabalho, as outras esferas, os outros núcleos em que nós vivemos, só vão reforçar esse aprendizado que já começou lá dentro de casa. Então é por isso que essa tarefa de Jesus, quando ele nos pede para que a gente dê o exemplo para as pessoas que nos estão próximas, serve muito para essa relação que se estabelece dentro de casa, porque é ali que os pais estão ensinando os filhos com os seus exemplos. Então, quando o pai vai até a padaria e fala para o filho, olha, é assim que faz o pagamento, agradece a moça que te deu o pãozinho ali, você está ensinando esses valores que ajudam na convivência social. Então, os outros núcleos só vão reforçar esse aprendizado que começou ali dentro de casa.
E para os pais espíritas, para aqueles que já têm um pouquinho do conhecimento da doutrina espírita, como é que fica essa tarefa? Essa tarefa ela cresce muito mais porque os pais já têm uma compreensão melhor das relações humanas e de que essa alma sobrevive à morte do corpo, que nós não temos só o convívio neste planeta, nesta vida, nesta encarnação, mas que ela continua na esfera da espiritualidade e que, portanto, quando nós levamos para lá o amor das pessoas, nós estamos levando boas relações para a espiritualidade. Então, tudo aquilo que a gente cultivou aqui, a gente vai levar para lá. Então, para os pais que já têm esse conhecimento da doutrina espírita, é uma missão de perseverar, de se manter firmes nessa educação, principalmente na educação moral, nessa educação para a evolução do espírito dos seus filhos. Isso quer dizer que os pais eles vão ter então o compromisso de ajudar os seus filhos a crescer moralmente. E não é só falando, não é só levando lá na evangelização no centro espírita, mas é através do seu exemplo de prática de bem, é do seu exemplo de atenção com as outras pessoas, é mostrar, por exemplo, no Evangelho do Lar, que todos são responsáveis pela prece, que todos são responsáveis pela leitura, que todos são responsáveis por um colaborar com o outro. E os pais eles vão se envolver em trabalhos voluntários, então eles vão levar os filhos juntos para acompanharem e perceberem que não é só da boca para fora, que não é só na aparência, mas que também é no gesto e na atitude, como fez Jesus lá atrás. Então, a nossa tarefa agora, enquanto pais espíritas, é entender que nós não vamos só ensinar para os nossos filhos através da leitura, do estudo ou assistindo palestra, mas que nós vamos ensinar também pelo nosso exemplo no dia a dia. Como é que a gente trata e se relaciona com as pessoas no dia a dia. Então, é uma tarefa muito mais complexa, muito mais árdua, muito mais cheia de tarefas, né, no sentido de que a gente então vai ter que se observar mais aí, mas por outro lado nós vamos mostrar que o respeito, o amor que a gente gostaria de ter que os nossos filhos tenham pela gente, ele vai ser natural, que a gente não vai ter que cobrar isso, porque a gente já está fazendo a nossa parte. Então, se porventura os filhos tomarem outro caminho, a gente também vai ter a maturidade e o conhecimento necessário para entender que eles têm o livre-arbítrio e que eles têm responsabilidade pelo caminho que eles seguem. Então, para encerrar esse nosso encontro de hoje, vamos agradecer a Deus pela família que nós temos, independentemente da relação que exista entre as pessoas, porque mesmo que a nossa família não seja perfeita, mesmo que as nossas relações nos causem dores e sofrimentos, elas também são fontes de aprendizado. Se a gente não tem uma relação como nós gostaríamos, se a nossa relação com os nossos familiares ainda não tem o amor, a fraternidade e o respeito que a gente gostaria, a gente deve então lembrar que existem outros laços que podem ser construídos, que existem outras relações que também podem ser construídas. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, o capítulo se chama Honrai a vosso pai e a vossa mãe, os Espíritos nos lembram que existem famílias por laços de sangue e famílias por laços de simpatia e comunhão de pensamentos. Que existe o parentesco corporal e o parentesco espiritual. O parentesco corporal é aquele que vem através do corpo físico. Então, os pais, eles fornecem um corpo físico aos seus filhos, então esse corpo físico compartilha do mesmo DNA,
Então, por isso que é um parentesco corporal, porque compartilha os mesmos genes, mas isso não quer dizer que tenha união entre as pessoas. Então, o parentesco corporal, ele nem sempre promove essa união e essa fraternidade entre as pessoas, já que é apenas o corpo físico que é estabelecido nessa relação. O parentesco espiritual, por outro lado, ele envolve a simpatia, o afeto, o respeito, os mesmos ideais. Então é uma comunhão de pensamentos que se estabelece entre as pessoas. E esse parentesco, ele demanda tempo para ocorrer, ele não acontece da noite para o dia. Envolve diálogo, envolve entender o ponto de vista do outro. É uma construção que é feita através do tempo. Então, o parentesco corporal, ele ocorre no momento do nascimento. Já o parentesco espiritual, ele vai se estabelecer durante a convivência aqui na Terra. E esse parentesco espiritual, ele pode ser feito com outras pessoas que não apenas aquelas com quem a gente compartilha o mesmo gene, o mesmo DNA. Então a gente pode ter amigos, pode ter outros parentes mais distantes, pode ter colegas que, com o tempo, a gente desenvolva uma relação mais próxima do que muitas vezes a gente tem com os nossos irmãos ou com algum parente de sangue. Então, com o tempo, a gente vai perceber que todos aqueles que fazem a vontade de Deus, que todos aqueles que querem se tornar uma pessoa melhor, que praticam o bem, que entendem que a nossa tarefa aqui na Terra é auxiliar, essas pessoas vão se formando numa grande família espiritual, que é o que Jesus já nos explicou, que todo aquele que pratica o bem, que entende que o bem nos aproxima, já faz com que a gente se torne, então, uma grande família espiritual. E essa família espiritual, esses laços, eles não têm curta duração como os laços de sangue. Ele se estende para toda a eternidade. A gente leva para outra vida. Então, para encerrar então agora de vez a nossa conversa, que possamos ser melhores para com os nossos filhos e netos e que Deus nos ajude a progredir sempre. Fiquem em paz e até um próximo encontro.